Seja muito bem-vindo a mais um Prato para Dois, Serva e Vinho. Como eu disse na semana passada, eu continuo, Braulio Neto, enófilo, cuidando das taças de vinho. E hoje nós temos um novo parceiro cuidando das canecas de cerveja. Léo Boto, que abriu os programas com a gente, grande amigo, vai voltar aqui, volta e meia, porém está mais viajando do que conseguindo parar em casa. Léo, um grande abraço para você, obrigado pela tua presença. Mas agora eu quero dividir com você a alegria do nosso novo parceiro que vai falar de taças, canecas, cerveja. Alguém que vive esse meio já há 18 anos, grande amigo, Tom Lima. Seja bem-vindo, Tom. Obrigado. Gente, é o seguinte, eu tenho 18 anos no meio cervejeiro. Hoje eu estou em Ipanema, na primeira Delírio Café, que é uma das primeiras, a única filial da América Latina, que agora vai fazer 4 anos, e uma casa com 350 rótulos de cerveja. Hoje o que eu tenho no Delírio Café, eu selecionei o top do top que tem no mercado, e eu tenho os melhores rótulos hoje no Delírio Café. São esses rótulos que eu vou trazer aos poucos para cá, para a gente dialogar e harmonizar com todos os pratos. Tom, prazer te ter aqui, cara. Seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado. Vamos nessa. Daqui a pouco a gente volta com o Danilo falando sobre os pratos de hoje. Tom, agora chegou quem faltava, nosso irmão Danilo. Estejam apresentados. Prazer, eu que agradeço o carinho, realmente, o convite de estar aqui. Agora eu gostaria de saber o que você tem nessa mesa aqui para hoje, porque a mesa está maravilhosa. Hoje nós temos duas coisas muito sérias aqui na Palace. São dois carro-chefe, que é a nossa paleta de cordeiro ao douro, assada lentamente, só mesmo com bastante hortelã, pimenta, sal e alho, e o franhaque de cordeiro. O franhaque é quase que digamos, um aportuguesar já de um inglês do francês, né? Porque é o French rack, né? Que aí virou o franhaque, que é a costela, a parte muito nobre com o filé mignon do cordeiro. Bom, eu trouxe para isso já, para mim me parece bem adequado, um francesinho que eu acho que vai surpreender a todos. E aí, Tom? Maravilha. Eu trouxe aqui um Estimale do Bel, uma cerveja belga com teor alcoólico 7%. Ok. E para esquecer, final, sobremesa, mix dos portugueses, para lembrar a terrinha. Tom, espero estar à altura disso aqui. Isso é um vinho francês, região de Carrane, uvas realmente muito identificadas, 20% Grenache, 20% Syrah e 60% Mourvèdre. Esse é um vinho quase que se chama de garagista, pequeno produtor, faz com detalhe, tem pouca produção. E vou dizer uma coisa para vocês, 1 hora de decanter, tá? É um vinhaço. A gente abriu, tem meia hora. Eu fiz a primeira prova assim, que é aberto. E agora eu tô meio estupefato porque ele tem essa cor violeta e primeiro mostra que longevidade. Tô vendo pelo tempo que o álcool tá levando para abandonar um pouco a minha boca. Ele tem 14,5 de álcool, quer dizer, já é um pouco desses papos que a gente vai ter aqui, que é a minha forma de pensar. 14,5% de álcool para um francês seria uma coisa inimaginável até os anos 70, por exemplo. E hoje é uma realidade. O que acontece com um vinho desse? Ele precisa do encontro com o oxigênio, ele precisa respirar, então ele precisa ser aerado. Esse encontro com ar vai fazer com que o álcool exale e você tenha um pouco das essências, das sugestões
cravo que começam a surgir, de tabaco. É um vinho realmente, eu estou surpreso até pela qualidade e o preço dele. O vinho francês que está no mercado, uma pequena importadora de São Paulo, vende pela internet, ele está por ordem de 80 e poucos, 90 reais no máximo. Um senhor vinho. Bom, eu vou provar ele aqui com essas duas formulações do Cordeiro. Passa a bola agora pro Tom. Fala aí, Tom. Gente, eu trouxe aqui para harmonizar realmente com o Cordeiro uma cerveja belga, a Westmalle do Bel, que é uma cerveja trapiste com teu alcoólico 7%, que hoje entre as melhores cervejarias realmente trapistes são top. Trapistes que são trapistes, são cervejas feitas por monges até hoje, e isso não quer dizer que elas são feitas só por monges, e sim, são cervejas feitas por cervejeiros comuns, mas que são monitoradas por monges. E essa é uma cerveja com um aroma de caramelo, um aroma de ameixas secas, realmente com o Cordeiro, para mim, a harmonização perfeita. Que a harmonização é isso, é um casamento entre a comida e a bebida. Carbonatação perfeita. E aí, como ficou, bro? Cara, esse Franhac, esse French Rack, tá uma coisa do outro mundo. O vinho tem uma acidez, e agora ele está revelando algo. O retrogosto, à medida que se vai distanciando do álcool, ele tem um leve amargor que no encontro com a carne gerou enriquecimento. Eu gostei demais da batata para acompanhar a carne. Para mim a batata assim, básica, tá perfeita. E o vinho, você já não sabe mais, né? Como eu acredito que tenha sido muito feliz esse encontro, você não sabe quem está se cerimoniando quem. Esse é o melhor da harmonização. Exatamente. Porque veio o híbrido, surgiu esse encontro. E aí, brother? Sensacional. Porque é o seguinte, carne vermelha é sempre pede uma cerveja, uma Red Ale, uma cerveja do Bel. Para mim essa harmonização eu gosto desse estilo de cerveja para esse tipo de carne. Porque é o seguinte, uma do Bel ou uma Red Ale não só para acompanhar esse tipo de prato, como também para preparar uma carne. E a harmonização para mim está sensacional. Eu qualifico vinhos, como eu acredito já ter dito aqui, como vinhos não bons, vinhos corretos, bons vinhos e os vinhos com complexidade. Esse é um vinho que eu já colocaria na faixa da complexidade. Realmente surpreendente o que ele oferece, e à medida que ele está passando o tempo no decanter, mais esses taninos estão ficando domesticados e eles sugerem fome, reencontro com a carne. É isso? Eu acho que é isso. E agradecer realmente ao pessoal, todo o carinho que produziu realmente, exatamente. Realmente está de parabéns. Nossa Senhora, que cordeiro. Estamos aqui na Palace, a gente volta amanhã. Super obrigado, meu brother. Seja bem-vindo, cara. Obrigado pela presença. Outro. Beijo, parceiro. Um abraço, meu amigo. Valeu. Outro, valeu, um abraço.